Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Tranquilo? Suave, suave, suave? Eu espero que vocês estejam muito bem. Vamos lá então para a nossa aula de português, gramática e português, língua portuguesa, beleza? Então, nós vamos dando sequência aí àquilo que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre o dinamismo da língua, né? E vimos aí 2 aulas a respeito de curiosidades da língua portuguesa e agora nós vamos para as variações da língua, as variações ou também chamadas de variedades da língua portuguesa, certo? Ô, gente, o objetivo desse conteúdo, dessa aula, é que a gente possa conhecer quais são as variedades, quais são as formas, as estruturas e também, além de conhecer, lógico, né, óbvio, compreender, entender essas variações, como elas funcionam, onde elas são utilizadas, enfim, ok? Então, compreender e conhecer aí onde nós utilizamos, onde nós podemos usar as variações linguísticas, certo? O nosso princípio, o princípio dessa aula é o princípio da individualidade. Ao mesmo tempo que nós vamos falar de variedade, nós vamos aplicar aí o princípio da individualidade, que embora, por exemplo, né, nós somos vários membros, mas nós somos vários membros de um só corpo, que é o corpo de Cristo, certo? Então, nós estamos trabalhando o princípio da individualidade e ao decorrer da aula você vai percebendo isso, você vai aplicando isso na sua vida também e nós vamos aí tentar comentar e deixar bem profundo. Beleza, galera? Vamos lá então, eu deixei ali para você um versículo da carta de 1 aos Coríntios, Paulo escrevendo aí aos Coríntios 12, 11 e 12, tá? Eu vou ler dessa vez, eu vou ler o versículo para que você entenda e relacione aí com o nosso princípio de hoje. Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é individualidade, único, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo, assim Cristo é também, beleza? Então vai pensando sobre isso, vai pensando sobre essa parte, essa passagem, que é top demais, que é muito massa. Embora nós sejamos diferentes, cada um com uma estrutura, cada um com uma maneira diferente de pensar, o objetivo, o foco é o mesmo, o alvo é o mesmo, o nosso alvo é Cristo. Amém? Bora lá então, gente! Variações linguísticas, galera, eu acho muito legal esse conteúdo, porque esse conteúdo ele vai tratar de diferentes maneiras de nós falarmos, por exemplo, uma mesma coisa. Eu vou já dar início aqui para você falando algumas expressões. Por exemplo, no Paraná, né? Nós que somos aqui do Paraná, nós chamamos o menino de piá, ô piá. E aí, piá, beleza? No Rio Grande do Sul, gente, é totalmente diferente. Rio Grande do Sul é o quê? Guri. Mas guri, guri. Então no Rio Grande do Sul é diferente. E aí, cara, nós vamos lá pro Nordeste. Olha só, aqui no Paraná, piá, enfim, né, menino. No Rio Grande do Sul, guri. E agora olha no Nordeste. No Nordeste geralmente eles falam, ô macho, macho. Ou cabra macho, enfim, né? Então, gente, para você começar a entender o que nós vamos estudar hoje. Variações linguísticas falamos aí das diversas, olha o nome, variações. Variações linguísticas são as várias maneiras que nós utilizamos a língua portuguesa. Um objeto pode ter aí muitas maneiras de falar. Você vai ver ao final da nossa aula de hoje que eu coloquei ali alguns exemplos de alimentos. Você já viu, né? Você percebeu que o piazinho é meio gordinho, a bochechinha é redonda, então eu gosto bastante de falar de comida. Então a parada é a seguinte, gente, eu trouxe para vocês vários alimentos, acho que 4 alimentos ali, que é possível nós falarmos de várias maneiras, de várias formas diferentes. Assim como nós somos diferentes, nós temos um alvo e o nosso alvo é Cristo, beleza? Pega essa visão,
Tamo junto. Fechou? Vamos lá então, pessoal. As variações linguísticas, elas reúnem as variantes da língua, que elas foram criadas pelos homens e elas são reinventadas a cada dia. Ou seja, como a língua portuguesa ela é uma língua viva, ela está em constante modificação, é por isso aí que nós temos várias maneiras, vão surgindo a cada dia várias maneiras de nós falarmos aí, nos referimos ao mesmo objeto, por exemplo, certo? Dessas reinvenções que vão surgindo, essas novas formas, essas novas maneiras, surgem as variações que envolvem diversos aspectos, gente, e nós vamos focar nesses aspectos. Vamos focar nesses aspectos linguísticos, tá? Se liga lá, ó. Nós vamos focar nos aspectos históricos, vamos ver as variações históricas, são interessantes, né? Eu vou citar uma, por exemplo, que eu já falei em uma outra aula. Gente, nós vamos trabalhar, ó, por exemplo, a palavra farmácia. Hoje, a maneira mais habitual, mais comum de escrever farmácia é com F, mas no passado nós escrevíamos farmácia, por exemplo, com PH. Então, nós estamos tratando aí de variações linguísticas, é isso que nós estamos falando. Variação histórica, né, o aspecto histórico, o aspecto social, como assim? Enfim, um advogado conversando com uma empregada doméstica, por exemplo, enfim, tá? São as várias camadas sociais. Nós temos também os aspectos culturais, é diferente, cada um recebe uma cultura diferente, certo? Então, nós vamos estudando sobre isso. Os aspectos geográficos, eu acho muito legal esse aspecto geográfico, gente, você vai curtir, você vai ver. Eu coloquei também ali várias imagens para que vocês gravem, para que fique fixado na mente de vocês. E nós temos aí outros aspectos. Os principais que nós temos hoje são esses: históricos, sociais, culturais e geográficos. Certinho? Seguindo então, no Brasil é possível encontrar muitas variações linguísticas, muitas. O nosso país é enorme, o nosso país é gigante. Para você ter uma ideia, Israel, gente, é muito pequeno. E apesar de ser pequeno, tem uma força, né, gigantesca. Nós sabemos que existe um projeto de Deus com Israel, existe aí um plano de Deus que envolve Israel, e apesar de Israel ser tão pequeno, ele tem aí uma influência muito grande no mundo. Israel, por exemplo, gente, acaba sendo menor que o estado do Paraná, para você ter uma ideia, tá? Então, seguindo, vamos aí conhecer então esses aspectos, os aspectos das variações linguísticas, tá? Olha a imagem que eu trouxe para você, olha que bacana isso daqui. Isso daqui então é para mostrar um pouquinho do que nós vamos falar hoje, tá? Nós temos ali algumas expressões, algumas variações linguísticas. Se liga nessas variações. Nós temos ali o primeiro, bah, tchê. Então olha só, gente, o bah e o tchê refere-se, obviamente, ao público, ao povo gaúcho, aos gaudérios, né? Então olha só, bah, tchê. Aí depois vem uai, sou. Uai, sou, tá falando de quem, pessoal? E isso mesmo, de quem você pensou aí, dos nossos amigos mineiros, é isso aí, os nossos amigos do estado de Minas Gerais. E aí tem o seguinte, tem lá o oxe, oxente, está falando, obviamente, dos nossos amigos nordestinos. Variações linguísticas refere-se a isso, certo? Nós temos aí uma variedade de maneiras de comunicação, mas um único princípio. O princípio é transmitir uma mensagem, certo? Voltando aí, como eu falei para vocês, nós somos muito diferentes, né? Falando aí de povo, mas nós temos aí um objetivo, que é adorar um único Deus, beleza? Individualidade está na parada aí, gente. Bora, siga firme, fica aí firmado na rocha. Esse tempo de pandemia vai passar, em nome de Jesus, e nós vamos voltar com tudo, beleza? Seguindo então, olha só um outro exemplo ali que eu coloquei para vocês. Olha, nós temos aqui os personagens da Turma da Mônica, né? Temos aí o Chico Bento e nós temos aí o coleguinha dele, o Chico Bento e o Zé Lelé, né? Chico Bento e Zé Lelé. Olha o que eles vão dizer, gente. Eles falam assim, ó, o Zé Lelé falando, né? Eu é que não posso nem pensar nisso.
Quem me dera, eu vou ter que estudar muito, até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho, que ajude as pessoas a viver melhor. Esse é o Chico Bento e o Zé Lelé, né, gente? Então aqui a gente percebe uma fala do regionalismo, uma fala do interior, e nós estamos estudando sobre isso, variações linguísticas. Tipos de variações linguísticas, nós temos algumas. Vamos para a primeira. Então, olha só, a primeira variação linguística que nós vamos estudar, que nós vamos ver, é a variação geográfica. Olha, o nome já diz, né? Geografia, local, espaço, tá? Está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e o português de Portugal. Vamos ouvir aqui, vamos ver, na verdade, algumas variações do português de Brasil e do português de Portugal. Português do Brasil e português de Portugal. Vamos lá então. Olha comigo, gente. O primeiro aparelho ali que aparece é um celular. Então, no Brasil, nós chamamos de celular. Lá em Portugal, português de Portugal, estás a falar, né? Então, lá em Portugal, como que é falado? Gente, ao invés de celular, eles falam telemóvel. Olha que interessante. Brasil, celular, Portugal, telemóvel. Nós temos depois o ônibus. No Brasil, nós chamamos de ônibus. Em Portugal, nós chamamos de autocarro. No Brasil, ônibus. Em Portugal, autocarro. Aí, em terceiro, vem o trem. Para nós aqui é trem. Para os portugueses, para os nossos irmãos portugueses, eles chamam de comboio, certo? Celular, telemóvel, ônibus, autocarro e trem, comboio. Isso tudo nós chamamos de variações linguísticas, e a primeira variação que nós estamos vendo aqui é uma variação regional, está ligada ao local, à região, ao estado, ao país, tá? E aqui houve uma comparação entre Brasil e Portugal. Segundo tipo de variação que nós temos, gente, a primeira então foi uma variação regional, a segunda é uma variação histórica. Interessante esse tipo de variação também. Ela ocorre com o desenvolvimento da história. A história vai acontecendo e a linguagem vai mudando também. A linguagem vai se adaptando às mudanças históricas também. Gente, existem palavras, existem expressões que perderam o uso, que não são usadas mais por causa da variação histórica. Nós estamos em constante modificação, em constante desenvolvimento, por isso nós temos aí a variação histórica, tá? O português, ele tem o português medieval, também chamado de português arcaico, e nós temos o português atual. Vamos aos exemplos. Imagine só alguém vindo até você e dizendo a seguinte frase. Tem o desenho ali para expressar para você o que está dizendo na fala, tá? Você vai receber o slide, se tiver pequeno para você, não se preocupe que você vai receber o slide. Diz assim, ó, o cara todo formal, né, de terninho, falando lá com um amigo surfista. Ele diz assim, veja que belos movimentos elípticos. Veja que belos movimentos elípticos. O que é uma elipse, né? A elipse é algo subtendido, oculto. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Nossa, olha os movimentos dessas ondas. Caraca, que demais, né? Meu caro amigo, pegá-las-emos. Gente, olha essa expressão, a mesóclise aqui, ó. Mesóclise é quando o pronome está no meio do verbo. Pegá-las-emos é arcaico, é formal demais, tá? Antigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Vamos pegar essa onda agora ou deixa para depois? Pá ou não, né? Então, linguagem histórica, tá? Olha que interessante nós temos aqui a respeito do pronome de tratamento você. Gente, esse pronome de tratamento, ele já sofreu muitas mudanças, várias mudanças. Eu coloquei, nós temos aqui algumas. Olha como que já sofreu variações
esse pronome de tratamento. Ó, hoje ele é conhecido como você, tá? Mas pode ser que ele mude. Então vamos lá. Olha como que ao longo da história, estamos estudando variação histórica. Ao longo da história, olha lá, ó. Vomicê. Olha que diferente. Aí, vassuncê. Olha, gente, muda tudo. Vassuncê. Aí tem também vós-me-cê, vossa mercê, você, se vai ou fica, né? Então, aqui nós temos uma variação histórica. Por que variação histórica? Ao decorrer dos anos, ao decorrer aí das décadas, né, do tempo, a língua portuguesa, por ser uma língua viva, gente, ela vai passando por várias transformações, várias modificações, e nós chamamos isso variação histórica. Seguindo, a terceira variação que nós temos é a variação social. Então perceba, a primeira foi a variação regional, local, né, de região para região. A segunda foi uma variação histórica, ou seja, fala do tempo da língua, do passado aí, né, do pretérito, vai falar aqui até os dias atuais. E a terceira que nós temos é uma variação social. Como que funciona a variação social? Olha lá, ela é percebida segundo os grupos, as classes sociais, né? Os grupos sociais envolvidos. Então, por exemplo, quando nós temos lá um orador jurídico, olha isso, gente, um orador jurídico e um morador de rua, por exemplo, conversando. Existe uma variação histórica. A linguagem, né, o diálogo de um orador jurídico é muito diferente da linguagem de um morador de rua, por exemplo. Muito diferente, demais, tá? Vamos para alguns exemplos desse tipo de variação social. Eu achei demais essa tirinha, eu achei topzera, eu achei muito legal mesmo. Não é o caso agora, mas a tira, gente, ela geralmente tem 3 ou 4 quadrinhos, tá? Isso caracteriza uma tira. Então vamos lá, olha essa tirinha, fala da variação social. Por quê? Nós temos aqui um médico, um doutor, além de analisar a escrita, analise também o desenho, analise as expressões faciais deles, né? As expressões dizem muito. Então se liga, ó. Nós temos um doutor, um médico, estudou para isso, especialista, o cara é fera, tal. E nós temos lá o paciente. Talvez o paciente, gente, ele não tenha nem concluído aí os seus estudos. Então, ó, perceba, é uma variação social bem grande, tá? Podemos falar também das classes sociais, também o médico, ele tem uma classe social diferente de, por exemplo, sei lá, uma empregada doméstica, por exemplo. Enfim, tá? Nada contra nenhuma profissão, todas elas são muito válidas e muito importantes. Lembrando, cada uma tem uma função. Eu comecei citando o texto lá de 1 Coríntios, que cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Gente, o médico ele é tão importante quanto as outras profissões. Nenhuma profissão é mais importante que a outra, beleza? A de professor é top também, tá? De professor também é demais assim, gente. Como eu falo para vocês, professor também é chique de doer. É legal demais. Vamos lá. Bora então para a variação social. Se liga, olha o que o doutor está falando. Gente, essa variação social, esse tipo de linguagem do doutor assustou o paciente. Olha o que o doutor diz para o paciente, a gente não consegue nem entender direito lendo, quer ver? Olha lá, o doutor falando, ó, a cara do doutor, gente, analisa comigo a cara do doutor. O doutor fala assim, ó, de acordo com o laudo, tá lá com o laudo na mão do paciente, de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de uma lesão inflamatória e necrose subcutânea. Mano, que isso? Você é louco? Aí o paciente olha, gente, olha a cara do paciente, olha a expressão do paciente. Segundo quadrinho aí, olha o que o paciente diz. Eu achei demais. Meu Deus, doutor, meu Deus. E quanto tempo eu ainda tenho de vida? O carinha, o paciente fica louco. Olha o último quadrinho, gente, da tira. O doutor fala assim, não se preocupe, é só um furúnculo. Mano, que ideia é essa? Isso chama-se variação social, certo?
Seguindo então, quarto tipo de variação que nós temos, que é a variação situacional, ou seja, situações diferentes é um tipo de variação também linguística, tá? Ocorre de acordo com o contexto, e nós temos inúmeros contextos diferentes aí. Por exemplo, situações mais formais e mais informais. As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Então, as gírias, elas fazem parte aí de determinado grupo, diferente, por exemplo, de um outro contexto. Sei lá, nós vamos pegar aí os magistrados, vamos pegar os ministros. Tem outro tipo de linguagem, gente. Essa aí é a questão situacional. Olha lá o exemplo que eu coloquei para vocês. Olha as gírias aí, né? A galerinha tá batendo um papo ali e tal, os adolescentes, os jovens, e atrás tá a senhorinha, né? Olha a cara dos jovens batendo aquele papo legal. Olha a senhorinha, ó. Esse tá falando assim, é nóis, só, demorou, tamo junto, pá. A senhorinha tá atrás, tipo, ó, interrogações na cabeça dela. Mano, o que esses caras estão falando? E aí eu acabo de soltar uma gíria para você, né? Mano, então vamos lá, eu acabo aí soltando umas gírias de vez em quando, às vezes é involuntário mesmo, tá? Então nós vimos aí 3 tipos de variações linguísticas. Variação regional, a variação histórica, a variação social e a variação situacional. A parada é a seguinte, trouxe para vocês também alguns alimentos que são bem diferentes, são bem variados os nomes que eles recebem. E a primeira, gente, eu achei bem legal. Alguns conhecem essa fruta como tangerina. Olha que interessante. Essa daqui é a recordista. Ela é a top dos top, tá? Então a tangerina. No Sudeste, ela é conhecida então como tangerina. Para o paulista, para o carioca, enfim, tangerina. No Sul, nosso caso, geralmente a galera fala o quê? Bergamota. Então lá no Sudeste, tangerina, no Sul, bergamota. Já no Nordeste, olha que interessante. Ô, gente, pode mudar também, tá? Mas isso aqui é geralzão, geralmente é assim. Então no Sudeste é tangerina, no Sul é bergamota e no Nordeste ela é chamada de mimosa. Ah, vamos chupar uma mimosa hoje. Vamos chupar uma tangerina, vamos chupar uma bergamota, né? Aí tem outros nomes também, né? Tem laranja cravo, enfim, tem uma pancada de nome aí. Beleza? Então, gente, mexerica, pocã, olha lá, em Goiás eles chamam de manjerica. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu preciso ir para Goiás um dia, porque em Goiás tem muita variação, muita variedade linguística, gente. Manjerica, pocã, mexerica, tangerina, bergamota, mimosa, é aquela frutinha gostosa lá que a gente chupa e nós estamos na época da tangerina, da pocã, da bergamota, da mimosa, certo? Vamos para o próximo alimento que eu trouxe, mandioca. A mandioca também, ela recebe vários nomes. São vários nomes Brasil afora para a mandioca, tá? No Rio de Janeiro, o que eles chamam lá? No Rio de Janeiro, no Nordeste, eles falam a mandioca, por exemplo, mas também é chamada de aipim. Em outros lugares, elas têm outros apelidos também. Castelinha. Agora me diga uma coisa, para tudo. Mano, quem já ouviu mandioca sendo chamada de castelinha? Eu nunca ouvi ninguém falar isso, gente. Você deve estar falando aí, professor, também nunca ouvi. Nunca ouvi alguém chamando de castelinha. Mas tem, o povo chama, tem esse nome. Se tem o nome é porque o pessoal chama. Castelinha, macaxeira. Eita, nós vamos cozinhar uns 2 kg de macaxeira com carne. Fica bom demais, gente, dá até água na boca, tá? Então a mandioca é o segundo alimento aí que eu trouxe para você ver as variações linguísticas. Próximo. O pão francês é polêmico demais, gente. Pão francês, olha lá. A maioria chama por esse nome, né? Pão francês, mas em alguns lugares, como no Rio Grande do Sul e na Bahia. Eu não sabia que na Bahia era assim também. Rio Grande do Sul, na Bahia, por exemplo, ele é chamado aí como cacetinho. Olha que interessante. Pão francês, cacetinho.
nada a ver, né? Lógico, tem uma história por trás disso, mas enfim, muito diferente. Tem também, ó, tem, meu Deus, oh my God, olha lá, ó, tem lugar que fala pão carequinha. Nunca ouvi também isso. Pão carequinha, eu nunca ouvi, gente. Pão de sal. Eu quero aí 10 pães de sal. Eu quero 10 pães carequinha. Eu quero 10 cacetinhos. Enfim, é o nosso famoso e delicioso pão francês, tá bom? Quarto e último alimento que eu trouxe para você, esse aqui é o queridinho, tá? O geladinho. Em várias regiões do Brasil ele é falado de maneiras bem diferentes, bem distintas. Eu trouxe alguns jeitos, algumas maneiras para você. Então, ó, no Rio de Janeiro, como é chamado no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro é sacolé, parceiro. Então, no Rio de Janeiro é sacolé. A galera lá do Rio chama assim. E em São Paulo é chup-chup, perceba. Rio de Janeiro, São Paulo, são estados vizinhos, gente. E é totalmente diferente. Isso é variações linguísticas. A isso nós damos o nome de variações linguísticas, ou seja, várias maneiras diferentes de se falar a mesma coisa, a mesma palavra, o mesmo objeto. Rio de Janeiro é sacolé, São Paulo chup-chup. Em Goiás, olha lá, por que eu quero ir para Goiás? Partiu Goiás, gente, partiu Goiás junto comigo. Quero ir para Goiás, porque Goiás é diferente, cara. Não sei o que acontece em Goiás que é diferente. Olha em Goiás, olha o geladinho, como que ele é chamado? Laranjinha. Me vê 2 laranjinhas aí. Aí o cara vai pegar uma laranja pequena. Não, é o geladinho. Né? Se ele vier aqui em Curitiba e pedir, por exemplo, eu quero 2 laranjinhas, o cara vai dar 2 laranjas pequenas para ele, né? E não 2 geladinhos, sacolé, chup-chup, enfim. Deixa eu ver se tem mais algum. Independente de sua cor, e no Nordeste é bem engraçado. Meu Deus do céu, olha lá no Nordeste. Juju Dindim. Olha como é chamado o geladinho no Nordeste. Juju Dindim. É interessante, né? Gente, nós estudamos as variações linguísticas. Eu mostrei para vocês, então, pelo menos 4 tipos diferentes de variações. Lembra lá que eu falei para vocês? Você lembra da primeira? Vamos ver se você lembra da primeira. 1, 2, 3, 4. Lembra da primeira? Primeira é a variação regional, depois vem variação histórica, variação social, que é a terceira, e a quarta, variação situacional, certo? A parada é a seguinte, aquela liçãozinha básica para você fazer na sua casa, aí no seu aconchego, né, topzera. Então, qual que é a lição de hoje? A lição de hoje está nas páginas 52 e 55, 52 até 55, os exercícios 5 ao 19, da 52 até a 55, do exercício 5 ao 19, certo? Nós estudamos, então, hoje, um princípio aí de variações linguísticas, as várias maneiras diferentes de falarmos a mesma palavra, de nos referirmos a um mesmo objeto. Trouxe vários exemplos, vários recursos, várias formas aí de variações. Dê uma olhadinha, pesquise mais, vá a fundo. É isso aí. Beleza, galera? Muito obrigado pela participação de vocês. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!